Então, Ivanildo, com relação a esse mundo digital, hoje em dia já tem a possibilidade experimental de uma pessoa falar com uma outra, não apenas através do vídeo, como a gente aqui está falando com vocês, mas em imagem tridimensional. Eu achei uma coisa impressionante isso, quer dizer, já existem experiências com imagens tridimensionais, ou seja, eu telefono para Ivanildo e aí uma imagem tridimensional de Ivanildo aparece na minha frente para conversar com ele. Quer dizer, o mundo está avançando bastante nesse campo digital. Isso era aquele Star Wars, lembra? Percebe, né? Como recentemente fizeram até, houve um filme, né? De Volta para o Futuro. Não sei se você lembra. Aí mostraram, olha, quais foram aquelas descobertas que em 85 se imaginava, que em 2015, e várias já haviam ocorrido. Mas eu te pergunto, em relação aos cartórios, o Código Tributário Nacional, ele fala em meios de constrição judicial eletrônicas, fala na possibilidade de o juiz, através do sistema Bacenjude, entrar em contato com bancos, com instituições financeiras, com bolsas de valores e com os cartórios. Eu nunca consegui entrar em contato digital com o cartório. A gente ainda manda ofício escrito para os cartórios. Cartórios de imóveis, por exemplo. O que é que você acha, você que, além de tabelião titulado 8º Tabelionato de Notas de Recife, eu vejo aqui, você tem uma atuação muito intensa, não é? União Internacional do Notariado Latino na Itália, Academia Notarial Americana na Itália também. E aí, como é que isso está? Bom, o futuro, eu digo que o futuro da atividade notarial e registral dos cartórios é documento eletrônico, certo. É o acesso eletrônico. Porque cartório, ainda com essa expressão até certo ponto pejorativa, né, ainda é visto com uma série de reservas, especialmente pela grande imprensa, pela mídia. As pressões que os cartórios sofrem, né, como sendo entidades absolutamente dispensáveis na vida moderna, as críticas que são dirigidas contra a atividade dos cartórios, em certa parte com fundo de razão. Porque alguns dizem que cartório só existiria em Brasil e em Portugal, né, quando na verdade no sistema de cartório adotado no Brasil, o sistema latino, né, romano-germânico, o sistema latino, que existe em toda a Europa. Nosso sistema só difere do anglo-saxão. Aqui no sistema anglo-saxão não existe essa instância extrajudicial de prevenção de litígios judiciais. Ou seja, no sistema anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, tudo é decidido a nível jurisprudencial pelo próprio judiciário. E o sistema romano-germânico, o sistema latino, né, a instância do cartório é uma instância extrajudicial de jurisdição voluntária que tem como finalidade básica conferir legalidade e segurança aos atos jurídicos privados para evitar, né, possíveis vícios e ilegalidades que gerem um conflito que vá, resultar numa demanda judicial. Então a função do cartório é um amortecedor, né, de conflitos judiciários. Ainda que hajam problemas, né, e determinadas distorções num sistema que não vem se modernizando satisfatoriamente. Eu, quando fiz a opção de ser tabelião, né, deixando de ser procurador do Estado, deixando de advogar, foi uma opção consciente no sentido de que eu entendia que a atividade notarial e registral ainda tinha um atrativo, que era essa função, digamos assim, de ser um auxiliar do Poder Judiciário, de cumprir uma missão no campo da prevenção de conflitos judiciais, de atos de jurisdição voluntária, e a própria autonomia, né, administrativa e financeira que um tabelionato hoje oferece no nosso sistema, né? Você não ter vinculado a um sistema, por exemplo, de remuneração fixa, e ter essa opção de que com a sua atividade, com o seu desprendimento, com a transformação de parâmetros, de configurações e métodos de trabalho, a gente conseguiria ampliar os horizontes da atividade. Foi assim que nós conseguimos nesses 15 anos, de pegar um cartório de notas, que é o 8º de Notas de Recife, que eram os menores cartórios de Recife, transformados hoje no principal cartório de notas aqui da nossa capital. E sendo também, eu tenho sempre orgulho de dizer que foi o primeiro tabelião concursado aqui do estado de Pernambuco. Certo. Até então nunca houve concurso público para cartórios em Pernambuco. Essa revisão, essa reforma veio com a Constituição de 88, e só no ano de 98, 10 anos depois da Constituição, que ocorreu o primeiro concurso
para tabelionato de notas e registro e cartório de registro aqui em Pernambuco. Então, nós vemos desde a República Velha, década de 30, 40, até a Constituição de 88, com o cartório sendo uma capitania hereditária, ou seja, passava de pai para filho, de avô para neto, ou seja, não existia nenhum interesse em melhorar, aperfeiçoar o sistema, e o judiciário era conivente com essa situação, né? Porque a atividade dos cartórios ela é subordinada ao Poder Judiciário do Estado. Mas parece que quanto a isso, eu queria que falasse ainda sobre essa questão, porque aqui os cartórios de imóveis não estão todos informatizados, mas dentro desse assunto eu queria te perguntar o seguinte: agora, final de agosto de 2015, em primeiro turno foi aprovada uma proposta de emenda constitucional pelo plenário da Câmara dos Deputados, estabelecendo a possibilidade da efetivação de responsáveis e substitutos que assumiram cartório sem concurso público após a Constituição de 88. Você deve estar acompanhando isso. O que é que você pensa a respeito? Porque há quem defenda, eu sempre aqui, como todos sabem, a gente sempre tenta colocar tanto o ponto quanto o contraponto. Então, para ser inteiro, você vai fazer a defesa ou fazer o contraponto, tá bem? Disse o seguinte, que pequenos municípios. Então, se argumenta, uma deputada do Ceará, por exemplo, do PR do Ceará, argumenta que os aprovados em concursos não aceitam os cartórios de cidades do interior. Não é? E não é só do Ceará, não. Eu digo também que aqui um deputado pernambucano, bastante conhecido, também diz que não se trata de trem da alegria, essa proposta de emenda constitucional, porque ela corrigiria um equívoco. Ninguém quer ir trabalhar numa cidade pequena do interior, inclusive porque esses cartórios teriam pouca rentabilidade, não é? Seria, e pior do que isso, como não há interesse, então pessoas estariam viajando mais de 200 quilômetros pelo Brasil para registrar um óbito ou um nascimento. E aí, o que é que tu pensas? Por um lado, o princípio constitucional do concurso público, e por outro lado, se diz que não se trata essa proposta de emenda constitucional de manter a velha tradição do cartório de passar de pai para filho como capitania hereditária, por causa do argumento de que as pessoas não querem, tem pouca rentabilidade, esse dos municípios do interior. Fala um pouquinho sobre isso. Uma falácia, isso é um falso argumento. O grande problema é o modo como a atividade notarial e registral ela é estruturada ou mal estruturada nos estados. O primeiro grande problema são as distorções federativas. Certo. Ou seja, você sabe que cada estado tem seu próprio judiciário. E cada judiciário tem a sua própria estrutura interna, sua cultura, né, suas relações políticas, suas relações, de um modo geral, com o poder. Né? Para você ter uma ideia das maiores distorções que existem no sistema de cartório brasileiro e precisam ser corrigidas, certo, exatamente para restaurar, não é a questão da dignidade, mas restaurar a credibilidade social e jurídica dos cartórios. Uma das maiores distorções é a tabela de emolumentos, que é a questão mais delicada quando se discute cartório. Dono de cartório é sempre um cara rico. Depende da circunstância, depende do estado também. Né? Porque você vai fazer um testamento público aqui em Pernambuco, como hoje, que é um ato de grande responsabilidade do notário, testamento em torno de R$650. Se você for fazer em São Paulo, esse testamento pode chegar a R$3.000. Se for fazer em Brasília, capital da República, esse testamento é R$60. Então, só um exemplo simples. Um testamento que é o mesmo ato, regido pelo mesmo sistema, pelo Código Civil, né? É um ato complexo, por conta da questão da responsabilidade sucessória que o tabelião tem na lavratura do testamento. Ele tem essa disparidade num estado custar R$60, em outro custar R$3.000. Como é que se explica isso? Pela questão da pressão dos lobbies que os cartórios fizeram sobre o Poder Judiciário e criaram essas distorções de tabela. Então, essas distorções presentes nas tabelas de emolumentos, você não explica, né, num sistema federativo, num sistema de moeda única, de salário mínimo unificado também, dos critérios de formação de preço são unificados. Porque falasse lobbies dos cartórios no Poder Judiciário. Tu és um cara super experiente. Explica o que seria o lobby do cartório no Poder Judiciário. O lobby, você sabe como é o jogo de influência, inclusive, o jogo de poder. Inclusive, eu estou passando Ivanildo aqui, né, o meu livro que trata do lobby. Lobby é aspecto positivo e aspectos negativos do lobby. O lobby então, é uma pressão. Explica esse lobby, no que tem de positivo e no que tem de negativo. Aqui tem de positivo, eu diria,
é o lobby no sentido do aperfeiçoamento constante das atividades dos serviços extrajudiciais. Certo. Eu não vou tirar por mim, mas vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma comissão de trabalho permanente que visa elaborar e aperfeiçoar o código de normas dos serviços judiciários, que eu participo, junto à Corregedoria. Então nós fazemos um lobby positivo no sentido de melhorar continuamente as normas de organização, de estruturação, por exemplo, de informatização dos cartórios. Certo. Nós fizemos uma regulação aqui da informatização dos cartórios em Recife, de Pernambuco, que é uma das mais evoluídas no Brasil. Se você pegar o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça sobre a parte da política de informatização cartorária, né, nós podemos fazer todo e qualquer tipo de ato aqui através da internet. Inclusive nos cartórios de imóveis. Inclusive nos cartórios de imóveis. O Poder Judiciário já pode se comunicar? Já pode se comunicar. Hoje nosso sistema, nós implantamos em 2015 o sistema de selo eletrônico, selo digital. Então nós podemos praticar todo tipo de ato eletronicamente, sem necessitar transpor esse ato para o papel. Quer dizer, hoje, se nós aqui quisermos nos comunicar com os 4 cartórios de imóveis em Recife... Você vai se comunicar somente com 2. Com 2, porque 2 estão informatizados e 2 não estão informatizados. É um processo longo, lento e demorado. Né? Por quê? Porque agora, de 5 anos para cá, eu diria com segurança, 5 anos para cá, foi que a Corregedoria começou a ter uma política mais efetiva, incisiva de fiscalização da informatização dos cartórios. Ou seja, obrigar os cartórios a se informatizar. Certo. E só agora, em 2015, que todos os 440 e poucos cartórios do estado de Pernambuco foram forçados a se informatizar. Certo. Porque a Corregedoria implantou um selo digital, um selo eletrônico do ato, acabou com aquele selo físico, e para praticar qualquer ato notarial e registral tem que ter acesso à internet, tem que ter um sistema de informática, tem que gerar um selo eletrônico que é adquirido ou carregado a partir do site do tribunal. Certo. Então essa é uma longa via da informatização que nós defendemos no sentido de ser o lobby positivo, ou seja, forçar a informatização. O lobby negativo é aquela pressão que sempre existiu de amizade, de conchavos, de relações, não vou dizer relações que tem outras questões por detrás, mas relações pessoais, né, em que os tabeliães, os antigos... Eu dizia, esse lobby já existiu antigamente, hoje em dia ele está muito diluído. Né? Mas isso interfere. Está muito diluído por conta de diferença. Porque nós estamos ainda hoje, Hélio, num período de transição. 2/3 dos titulares de cartório no Brasil ainda são da velha guarda, que entraram sem concurso, e 1/3 são concursados, ou seja, nós ainda somos minoria no sistema. Então a pressão que vem de antigamente ainda é mais forte, como por exemplo essa emenda constitucional, que eu sou francamente contrário, ela é patrocinada pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, ou seja, a própria associação é a associação contra concurso. Você chegou a ser vice-presidente da associação? Não, cheguei a ser vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil. O Colégio Notarial do Brasil tem uma postura mais evoluída, menos corporativista. Certo. Então a preocupação nossa é exatamente... a diferença do Colégio Notarial? Porque são várias entidades, na verdade, que buscam a representação da classe. Né? Sempre historicamente, a mais importante foi o Colégio Notarial do Brasil, né? Que congrega os notários, titulares de cartório de notas, e depois entraram os cartórios de protesto. E tinha a Associação dos Registradores Imobiliários, a Associação do Registro Civil. Cada representação de cartório tinha o seu órgão, né, de representação. E a ANOREG surgiu na época da Constituinte, exatamente para organizar todas as categorias, né? Por isso se chama Associação de Notários e Registradores. Perfeito. Mas a postura da ANOREG desde o início foi fazer um lobby muito pesado na Constituinte, né, a favor dos cartórios, para a manutenção dos cartórios. Foi um lobby que buscou naquela época, de modo totalmente equivocado, separar o judicial do extrajudicial, para dizer que cartório não é mais um órgão do Poder Judiciário, o cartório seria um órgão privado. Né? As disposições gerais da Constituição. O grande problema foi esse, porque na redação, nos projetos originários da Constituição, a atividade dos cartórios estava como um órgão do Poder Judiciário. Né? Não estava lá como função essencial à justiça, estava dentro do Poder Judiciário, certo, como uma função extrajudicial. Então esse lobby foi lá, né? Ele teve a sua intervenção e colocou e tirou a disposição, a disciplina jurídica dos cartórios do capítulo do Poder Judiciário, levou lá para as disposições transitórias, o artigo 236. Né? Das disposições gerais. Das disposições gerais, né? Entendendo que os cartórios, nas disposições gerais, ficariam imunes à intervenção do Judiciário. Né? Foi um ledo engano, porque logo em seguida veio um acórdão
muito importante do STJ, da lavra do ministro José Delgado, que mostrar exatamente que o cartório, mesmo estando fora da disciplina lá constitucionalmente, topograficamente do judiciário, se submetia ao serviço, era a delegação do Poder Judiciário, o concurso é realizado pelo Poder Judiciário, as tabelas de emolumentos são fixadas por lei. Então essa tentativa de desjudicializar os cartórios fez com que surgisse essa crise de autoafirmação dos cartórios. Então isso é um dos problemas que foram superados depois pela jurisprudência. O CNJ ultimamente tem tido uma postura muito séria de moralização da atividade dos cartórios, com essa questão da resolução número 80, da resolução número 81, que declarou vagos os cartórios que tinham sido providos sem concurso público, que estabeleceu critérios para a realização dos concursos de cartório, porque cada estado tinha um sistema diferente várias de leis concursos, estaduais, várias leis estaduais. Então essa estadualização exagerada, né, ainda hoje prejudica o normal funcionamento dos cartórios. Mas eu digo que no Congresso Nacional existem, se você pesquisar, né, existem várias emendas constitucionais propondo pura e simplesmente a extinção dos cartórios no Brasil. Os cartórios de notas, os advogados podem muito bem fazer essa atividade, os cartórios de registro imobiliário passariam para as prefeituras municipais, né, as prefeituras se encarregariam dos cartórios de registro civil, cartório de protesto seria transferido para o Serasa, que é hoje quem faz melhor isso, e título de documentos com a era da informatização nem precisa mais, porque se tornasse uma atividade totalmente obsoleta. Né? Então o que nós discutimos hoje é que essa atividade, no nosso sistema romano-germânico, nosso sistema jurídico, né, ele ainda tem fundamentalmente essa relevância, essa característica de ser um amortecedor de conflitos antes que esses conflitos pessoais, sociais cheguem ao Poder Judiciário. Então não foi à toa que em 2007 a Lei 11.441 transferiu para os cartórios de notas a responsabilidade ou a função, os procedimentos para realizar inventários e partilhas extrajudiciais, divórcios extrajudiciais. Isso é simplesmente uma transposição do regime europeu, onde não há conflito de interesses, onde todos estejam maiores e concordem, não precisa ir para o judiciário. Então, a atividade dos cartórios pode ser muito bem suprir essa lacuna na prática dos atos privados. Aí eu te pergunto o seguinte: transferência de automóvel, imóveis, divórcios, testamentos, atos fundamentais na vida das pessoas passam pelos cartórios. No entanto, o direito notarial é pouco estudado nas universidades. Como é que a gente justificaria isto? Ou seja, assuntos de dia a dia, transferência de carro, de imóvel, divórcio, testamento, tudo, matéria de direito de família, registro civil, nascimento, óbito. E a universidade faz de conta, praticamente, que não existe o direito notarial. Explica, você como vice-diretor. Bom, né? Explica isso aí, por favor. Nós recentemente na Faculdade de Direito Recife, nós atualizamos o nosso projeto pedagógico, né? Temos uma nova grade, uma nova estrutura curricular, e incluímos a disciplina de Direito Notarial e Registral. Certo. Eu diria que nas universidades, até o próprio direito do registro imobiliário pouco é estudado. Perfeito. Você estuda direitos reais, né? O direito das coisas no Código Civil, né? Mas não desce aos detalhes do modo como direitos reais efetivamente se aplicam, se concretizam dentro do registro imobiliário. Então, o novo currículo agora da Faculdade de Direito contempla, ainda que seja uma disciplina letiva, o direito notarial. Você sabe muito bem que em Portugal o direito notarial é muito estudado, é muito desenvolvido, na Espanha é bem desenvolvido, na Alemanha, na França, na Itália então. Então nós temos toda uma vasta literatura de direito notarial e registral nos países europeus. E só o direito de 10 anos para cá, né, nós temos agora construindo mas já existia um estudo, uma pesquisa muito grande em cima do direito registral, do registro imobiliário, por conta da Lei 6.015. Né? Então, o direito notarial, diríamos, no Brasil, ele surgiu a partir da Lei 8.935 de 94, ou seja, uma coisa muito recente, como um sistema notarial, porque até então o tabelião... Né? E tu vais explicar um pouco, dado que nós estamos nesse caráter incipiente, né? O que é um notário, o que é um registrador, o que faz um tabelião de protesto. Pronto, isso foi definido assim, com essa clareza didática e legislativa a partir da Lei 8.935 de 94. Né? São duas carreiras juridicamente distintas, a carreira notarial, do notário, e a carreira do registrador. Tá. Né? Essa questão era muito mais prática, porque eram funções, essas funções até 88, até 94, eram funções que, por exemplo, o escrevente, o escrivão do juiz cível,
De manhã ele era o escrivão do juiz civil, né, fazia as audiências, as atas, tudo, e à tarde ele era o tabelião de notas. Certo. O outro oficial de justiça da vara civil do interior, de manhã ele era oficial de justiça e à tarde era registrador imobiliário. Certo. Ou seja, eram funções ligadas ao judiciário. Então, com a Constituição de 88, criou-se, já antes, na emenda da Constituição de 67, houve uma emenda em 69 que separou a atividade do extrajudicial de dentro do judiciário, né, do judiciário estadual. Então, isso ficou bem definido a partir da Lei 935. Nós temos os notários, que são os tabeliães de notas, né, que faz a atividade de notas, que é exatamente as atividades declaratórias de vontade, né, os contratos públicos, através de escrituras, testamentos, procurações públicas, autenticação de documentos, reconhecimento de firma. Autenticação é uma coisa que está desaparecendo com a informatização acelerada dos documentos, com a virtualização dos documentos. Em breve a autenticação de documento vai inexistir. E os tabeliães de protesto que são colocados dentro da classe notarial, mas na verdade eles são registradores de protesto, né? Para tirar os protestos é uma atividade bem menos, digamos assim, complexa que o tabelião de notas. O tabelião de notas é uma pessoa que é um consultor jurídico, é um aconselhador jurídico das partes, ele é uma pessoa que é sempre procurada para esclarecer questões de família, de sucessões imobiliárias, patrimoniais, ou seja, a estrutura do Código Civil, né? Dos atos, né, de vontade, os atos privados do Código Civil. Então esses são os notários. E os registradores, a lei reservou atividades específicas que são contidas na Lei 6.015, que é o registro civil de pessoas naturais, né, de nascimento, casamentos e óbitos, que é uma classe específica. Essa é a classe deficitária. Certo. Por quê? Porque uma lei de 1997 tornou esses atos todos eles gratuitos, sem dizer qual é a fonte de financiamento dessa atividade, e cada estado adota uma fonte de financiamento distinta, através de fundos, né? Aí tem o registrador, registro civil de pessoas jurídicas, né, que registra as sociedades simples, associações, fundações, ou seja, qualquer pessoa jurídica que não se registre perante junta comercial. E eles acumulam também a função de títulos e documentos, que é uma atividade também que eu disse, ela está sendo superada ou sendo tornada obsoleta por força da informatização, dos acessos a documentos eletrônicos. Tem isso especificado? Tem, dessa natureza tem. E o registro de imóveis, né, que é a atividade mais específica que todo proprietário de imóvel, né. Os dois registros mais importantes do dia são o registro civil de pessoas naturais e o registro de imóveis, que todo mundo um dia vai passar por eles, né. E os tabelionatos de notas, né. De protesto ninguém quer passar, porque ninguém quer ser devedor e receber um título protestado, a não ser que seja o próprio credor, né. Mas então as atividades dos cartórios se dividem nessas cinco naturezas, né, que não são muito conhecidas, né, ainda não é muito trabalhado esse conceito, esse desdobramento, essa especialização. Por isso que quando se discute a questão daquela emenda constitucional que diz que os cartórios no interior são inviáveis, isso é uma grande falácia. Certo. Basta que se junte essas 5 especialidades numa única serventia, ou seja, ele pode ser ao mesmo tempo acumular a função notarial e de registro, né, porque são funções jurídicas, funções afins. Na hora que acumular essas 5 funções no único cartório no interior, esse cartório é viabilizado. Ele é viável, né? Vamos dizer, existem na classe cartorial cartórios, né, pobres, remediados, médios e ricos. Claro. Né? Essa desigualdade é uma coisa que a gente combate também. Certo? Eu acho que é um absurdo ter cartório que fatura 5, 6, 10 milhões por mês, como existe no Rio e São Paulo. Eu acho um absurdo o cartório em São Paulo faturar 10 milhões por mês. Faturar quer dizer de receita bruta. Vamos dizer que o tabelião tire 1 milhão por mês. Quem tirar 1 milhão por mês de receita líquida, né, e só empresário de alto nível, e nós trabalhamos com uma delegação pública, então eu acho que tem que ter um limite à remuneração. Qual é o limite da remuneração? É você dividir os cartórios. Se a cidade tem 10 cartórios de protesto, que o tabelião de protesto fatura 1 milhão, cria mais 10, cria mais 15, cria mais 20. Ou seja, você democratiza a atividade. Né? Perfeito, isso é importante. E esclarece, cria através de lei. Cria-se através de lei. Quem é que tem a iniciativa do projeto de lei? A iniciativa do projeto de lei é do Poder Judiciário. Então a competência, a responsabilidade, essa capacidade de reestruturar a atividade, né, para haver maior democratização, né? Esses concursos podem ser regionalizados. Nada impede que sejam regionalizados. O CNJ permite essa regionalização, né? Você criar critérios de acesso às pessoas do sertão, do agreste, para cartórios localizados ali. As pessoas não têm essa dimensão. Quem tem a iniciativa de lei sobre os cartórios é o Poder Judiciário estadual. É. Não é? Então essa questão de um melhor planejamento do espaço
de influência, o espaço de atuação dos cartórios, havendo um melhor planejamento. O Poder Judiciário é um péssimo planejador. Perfeito. Tá certo? Se houvesse um melhor planejamento, a atividade cartorial seria mais democratizada, não teria essas distorções de ter cartórios milionários e cartórios simplesmente miseráveis, funcionando dentro de borracharia, como a gente sabe. Tá certo? Então essa redistribuição, né, de atividade, de competências, né, de fonte de arrecadação, né, o judiciário é que tem que interferir. Aí eu te pergunto, o Poder Judiciário é um péssimo planejador, mas nada na vida é eterno. Sim. O Poder Judiciário pode melhorar nesse sentido. Você, como é uma pessoa extremamente capaz, o que você recomendaria ao Poder Judiciário para ele melhorar essa situação de péssimo planejador? Profissionalizar a administração. Certo. Não adianta ter juízes que ficam 2 anos numa função administrativa, substituído por outros, né? Na hora que ele começa, por exemplo, os juízes encarregados de fiscalizar o extrajudicial, eles ficam 2 anos, eles não podem ficar mais de 4 porque o CNJ não deixa, ele tem que voltar para a atividade judicante. Então esses profissionais que fiscalizam, que planejam, que administram a atividade do próprio tribunal e a atividade dos cartórios, que é vinculada aos tribunais, teriam que ser profissionais, bem remunerados, selecionados, né, não sendo cargo comissão, sendo cargos efetivos, concursados, né? Ou seja, na hora que se profissionalizar a administração judiciária, aí você é magistrado, sabe melhor do que eu, quando tiver uma administração profissionalizada, como a gente tem, por exemplo, lá no CJF, o Conselho da Justiça Federal. Eu queria só te interromper um pouco, porque me parece que esse assunto, além de importante, importante em si, ele também vem despertando o interesse de um percentual muito grande de colegas no Brasil, né, juventude em geral, muito interessado, e como eu vi aqui, você tem uma participação na Itália. E na Itália, isso, como você colocou, não é algo que está em construção, não. Essa atividade, ela é vista como uma atividade preferencial dos estudantes de direito italianos. Tá bem? Então, no próximo bloco, esse vai ser o último bloco, o próximo bloco, a gente vai falar exatamente sobre a questão do direito notarial. Eu espero que você continue com a gente.